Boa noite, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Quinta de Histórias, a todos os cantos, vamos chegando, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, essa é a Quinta de Histórias da Todos os Cantos, vamos ver quem está chegando. Isso, olá, vamos dando boa noite, Paulinha, boa noite, Suzana, bem-vindas a mais uma Quinta de Histórias. Essa é a Quinta de Histórias, a todos os cantos, e é uma Quinta de Histórias muito especial. Quem vai chegando vai dando boa noite. Hoje é dia 26 de novembro, Quinta de Histórias, sejam bem-vindos e bem-vindas. E a Quinta de Histórias é um projeto da Todos os Cantos, que está em aliança com a Unipaz São Paulo, Universidade Internacional de São Paulo, Internacional da Paz de São Paulo, e a Quinta de Histórias está na Roda da Rede. Eu sou Laura Lobo, da Todos os Cantos e da Unipaz São Paulo. A Todos os Cantos é uma empresa de educação em movimento, educação ativa. E por que Todos os Cantos, né? E por que o nome Quinta de Histórias? O nome Quinta, além de ser o nome de um dia da semana, né, também é um nome escolhido pelo conceito das quintas portuguesas, daqueles sítios onde a gente tem produções agrícolas maravilhosas com as famílias se reúnem e elas contam histórias, é um lugar de encontro. E a Todos os Cantos e a Quinta de Histórias está orientada pelo conceito do mundo como educador, que através de encontros com histórias de jornadas e expedições, o ser parte do seu quintal e vai de encontro ao planetário, de encontro ao cosmos, e valoriza todas as formas de vida. Inspirar e viver para contar. Para assistir às Quintas de Histórias que estão gravadas no nosso canal do YouTube, vai lá, o canal é Eduque Todos os Cantos. Eduque, com C mudo, Eduque Todos os Cantos. Lá tem todas as nossas Quintas de Histórias, lá tem vídeos das outras jornadas. Faz lá a sua inscrição e deixa o seu like. Como diz o navegador Amir Klink, o maior naufrágio é não partir. Aqui com a gente tem a Paulinha, da Todos os Cantos, que está na tecnologia, no marketing digital, e a Isabel Mel, na facilitação gráfica. Gratidão, meninas! Ouvir e contar histórias é divertido, prazeroso e é terapêutico. Rompe fronteiras dentro de nós e mais além. Hoje eu tenho a alegria e a honra de receber a minha querida Andréa Duque com o tema Fiar com a Espiritualidade. A Andréa é comunicadora, apresentadora, coach, palestrante, terapeuta transpessoal. Bem-vinda, Andréa, querida. Oi, Laura, boa noite, gente. Nossa, que bom poder estar aqui nesse ambiente e a gente contar as histórias que eu vou contar, porque são várias histórias dentro de uma história só, né? Olha, peraí, eu preciso dar boa noite para Eli. Eli, querida, boa noite. A nossa maravilhosa coordenadora da Unipaz. Bem-vinda. Eu estou aqui também no Instagram, convidando o pessoal que está no Instagram para vir aqui para o Facebook. No Facebook, Todos os Cantos, que está acontecendo agora, já acabou de começar, e que nós vamos falar do fiar com a espiritualidade. Vou contar essa história. Estou convidando o pessoal também. Então, boa noite quem está aqui com a gente no Facebook. Estou muito Muito feliz de bem. poder Ah, compartilhar. olha só, Ângela Cecília Lang está com a gente, bem-vinda. E Ah, Silvio Bahia, nosso querido, boa noite. Deve ser boa noite suas línguas, que ele Silvio. deve ser esquecido, suas línguas, é isso mesmo. Boa noite, querido Silvio, que também já esteve aqui na Quinta de Histórias, contando a sua história maravilhosa pelos Alpes. Quem quiser já está lá no YouTube, Eduque Todos os Cantos, está lá. Vamos lá, dona Andréa Duque. Eu falei que você é palestrante, coach, comunicadora.
terapeuta transpessoal. Mas, Andréa, conta para nós, quem é você e o que você está sendo? Bem-vinda. Essa pergunta de quem sou eu vale uma vida inteira para responder. Quem sou eu de verdade? Eu estou nessa jornada que eu acho que aqui, como nessa existência, encontrando diversos pontos para integrar aqui de quem é a Andréia, né? Mas de quem é, acho que mais do que isso, né? Essencialmente na espiritualidade. Acho que eu não tenho essa resposta. Quem eu estou sendo? Eu estou sendo uma andarilha da vida, não só de lugares, mas eu acho que da vida, das pessoas, de encontrar e integrar, aproveitar o máximo que eu puder, aproveitar essa existência deste tempo que eu tenho aqui, para estar o máximo que eu posso, acho que alinhada com aquilo que eu vim fazer aqui. E descobrir aquilo que eu vim fazer aqui durante o caminho. Esse é o meu estado de estar sendo. É bem gerúndio, sabe, Laura? Estar sendo construindo, sendo, enxergando, descobrindo. É um estado de gerúndio mesmo. E é um verbo, é verdade, não é um erro de linguagem, ela fazendo pelo caminho, né? Fazendo pelo caminho. Não tem aquele ponto final, né? Não se encerra. É vasto, é grande. É vasto, vasto. Esse mundo mesmo é muito vasto. Eu estou aqui procurando, que eu esqueci de colocar aqui no meu... Botar aqui embaixo. Muito bem. Andréia, o que você vai contar para nós? Você contou um pedaço para mim e essa história me comoveu muito. E eu lembro de você contar para mim num lugar bem acolhedor, que era uma cozinha onde a gente estava conversando. E eu sei que você não contou para ninguém, por pouquíssimas pessoas. E você aceitou o convite e vem contar aqui para nós. Primeiro, super gratidão por se abrir. Você é uma pessoa muito conhecida, você é uma comunicadora, apresentadora, gente. Ela tem cursos de comunicação, é uma pessoa muito conhecida e ela vai se abrir hoje para contar histórias, mostrar imagens e revelações. Andréia, o tema de hoje, para quem está entrando, é fiar com a espiritualidade. E esse fiar vem do confiar e vem do fiar com. Conta para nós, por que esta região e como é que foi esse chamado? Conta para nós. Eu estou bem emocionada de estar aqui hoje, porque é uma história, para mim, muito profunda, e eu vou tentar traduzir, mesmo eu tendo uma intimidade com a comunicação, eu vou tentar traduzir como que foi, porque como está sendo, porque não é o ponto final mesmo, como ainda está sendo. Eu vou começar mostrando as imagens, que as imagens vão me ajudar aqui a contar essas histórias, então vem comigo, me acompanhe por esse universo das imagens aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Enquanto ela está arrumando, a Eliana Fischer está com a gente, está entrando. Beijão, Eliana, bem-vinda. Eliana está sempre com a gente. Tem mais gente aqui, eu não estou conseguindo visualizar. Mas, gente, a minha cachorra está aqui do meu lado hoje. A Suzana. Suzana. Sim, Suzana está sempre com a gente, querida. Suzana fez até o curso com você. E aí, a minha cachorra também está aqui, gente. Então, pode ser que a gente tenha alguns latidos. Mas a gente vai acolher os latidos também. Vamos lá. Que imagem maravilhosa! Bom, esse é o lago ele chama Minnewanka. É um lago que tem dentro dessa cadeia de montanhas. A minha jornada ela foi para as montanhas, mas ela começa
há muito tempo atrás, né, as nossas, com um chamado muito grande. Primeiro, vamos só colocar assim, esse canto, onde é que fica esse canto do planeta? Onde é que é esse lugar, né? A gente está aqui, estamos chegando aqui, mostrar um videozinho para vocês, que é no Canadá. A gente está se aproximando, enquanto a imagem está mostrando, eu vou falando aqui com vocês. É bem na região, é uma região que é um estado de Alberta, no Canadá. A cidade mais próxima, a cidade grande, chama Calgary. Vou mostrar aqui para vocês. E tá vendo essa parte branca na tela? Ela é as Rocky Mountains. Ela é um conglomerado de montanhas, montanhas gigantescas. Então, é um lugar do nosso planeta muito, muito especial. E eu estou mostrando aqui no azulzinho Banff, uma cidadezinha pequenininha, aonde eu fui. E esse branquinho que eu estou aproximando é uma geleira, aonde o que eu vou contar hoje aconteceu. O que teve antes, durante e depois. Nessa região, nesse lugar, tudo branco, uma geleira grande, chama Athabasca Glacier. Ela é no meio dessa cadeia de montanhas, então você está assim, você quando entra nessa estradinha, você fica totalmente abraçado pelas montanhas, elas estão muito próximas, eu digo assim, não são montanhas que estão ali, elas estão assim no seu rosto, então essa sensação de acolhimento é enorme nessa região, nesse lugar, então o tempo todo eu senti isso, e aonde eu estou aproximando é o lugar exato aonde eu fui levada. Esse lugar, esse chamado, essa voz que falava que eu precisava ir para um lugar, mas eu não sabia que era aí. Isso é só agora. Eu não sabia que era aí. Hoje, depois de 2 anos, isso foi em dezembro de 2018 para 2019, eu fiquei quase 40 dias nessa região e eu voltei no começo de 2019 e eu resolvi fazer essa trajetória dentro dessas montanhas, está mostrando a estrada para vocês, até uma cidadezinha que vai aparecer agora que se chama Jasper, que foi o pós onde aconteceu nesse lugar, o que eu vou contar para vocês. E esse lugar, eu vou deixar passar um pouquinho, porque eu quero que vocês olhem essa cidade, essa região de Jasper, porque depois eu vou contar um pouquinho mais para frente dessas montanhas, algumas manifestações que aconteceram em que eu consegui, não sei porquê, fotografar e foi registrado nas fotos dessas manifestações, eu vou mostrar para vocês. Às vezes, e eu só enxerguei depois que eu vi as fotos, então onde vocês vão ver as fotos aconteceu aqui. Eu estou dando Ok, mostra de novo onde que aconteceram as fotos que você está mostrando. Aqui, tá vendo? Ó? Essa Aqui, estrada onde verde. está se aproximando. E aqui é um rio, é um lago. É um lago, tem um canyon. Então foram 2 lugares. Olha, eu estou voltando para vocês verem onde é essa região, essa cadeia gigante das montanhas, onde é a cidade de Jasper, que é aqui, e aonde eu cheguei, que é aqui em Calgary. Agora eu vou contar a historinha para vocês. Andréia, antes que você comece a contar a história, o Silvio está em êxtase, porque ele gosta de neves e geleiras que nem nós duas. Ele está assim, meu Deus, a neve, que lindeza, imagina a vista. Então, ele vai ver. Vai ficar enlouquecido, vai ficar enlouquecido. Lurdinha Parente, bem-vinda, Lurdinha, bem-vinda. A Adriana está aqui também, minha irmã está com a gente. Bem-vinda, Adriana. Eu sou ali Duque, eu falei, a Andréia abriu de novo. Não, é a Adriana Duque. Bem-vinda, Adriana. Adriana, vamos lá. Como todos os chamados e as iniciações, ou a gente fala dos momentos luminosos que acontecem na nossa vida, marcos importantes na nossa existência, elas não começam assim, né? Então, foi muitos anos atrás, muitos anos, eu nunca tinha ouvido falar, né? A gente fala muito o Roberto fala muito dos encontros poderosos, né?
do poder do encontro. Poder do encontro. E eu trabalhando com evento, como comunicadora, mas sempre uma herança familiar, espiritual muito grande, né? Eu cresci com esse olhar da minha família, sempre que todas as manifestações, de alguma maneira, espirituais, mediúnicas, mais sensíveis, transpessoais, eram vistas com muita naturalidade. Então, sempre, na nossa família, sempre foi acolhido. Então, eu atribuo muito isso, sabe, Laura? Porque a criança, o adolescente, o jovem, ele precisa ter esse espaço para o transpessoal ser incluído na vida dele. Sim. Senão, a gente, mais tarde, os nossos encontros têm mais resistências, eu diria assim. Sim. A gente vai encontrar mais resistência. A gente vence as resistências, mas a gente encontra mais. E nessa história de fazer o evento, para você ver como toda a nossa vida está conectada por uma suprema, eu falo, inteligência superior mesmo. E o evento, num ambiente completamente avesso a isso, mas no bastidor, eu comentei com das pessoas que eu estava trabalhando lá, que era um diretor da Ambev, e eu comentei dessa minha relação com as montanhas. E essa minha relação com as montanhas, com a neve, ela é muito profunda, né? Talvez nesses lugares eu realmente encontre uma conexão profunda com o espiritual. E ele me falou: olha, Andréia, eu vou falar um lugar para você que você precisa ir. Você precisa ir para esse lugar. E ele falou pela primeira vez, eu escutei: você precisa ir para Banff. O Banff? Onde fica? Juro, eu não sabia. Fica, eu sabia que era no Canadá, mas aonde? Ele fez assim: você precisa pisar nessa terra. Bom, passaram-se 7 anos. Nossa! Eu fiquei com isso. Eu fiquei com isso muito, vibrou para mim. Eu falei: nossa, eu preciso ir. E como eu é muito curiosa, eu vou muito na intuição, eu deixei passar. Deixei passar. Depois de um tempo, bastante tempo, para dizer a verdade, para eu chegar ali nesse desenho que eu fiz das montanhas, muita coisa aconteceu, até que em 2016, algo assim, era uma voz que falava assim: você precisa ir para essas montanhas, você precisa, você precisa. E eu comecei a pensar, e comecei a pesquisar, e comecei a olhar. Eu falei: mas por que eu vou até lá, né? Por que tão lá? E as coisas foram se desenhando nesse processo. Nesse caminho, aqui sou eu de frente, aqui é Rock Mountains, mas aqui é uma cidadezinha de Canmore, onde eu fiquei, e eu fazia esse caminho, essa caminhada todo dia, e muitas vezes eu meditei nessa caminhada, porque ela tem alguns bancos para você parar, e eu sempre pensava assim: o que estava me levando? Onde? Porque eu estava ali, eu tinha ouvido o chamado, mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer lá. Eu sabia que não era só um vuvuvu para uma viagem de turismo, era algo bem maior. E começou com a história de que as sincronicidades, elas começam a aparecer, as histórias, os nossos amigos evolutivos começam a se manifestar. Aí um dia, o que acaba acontecendo com as sincronicidades, quando você começa a se abrir, falou: tá bom. Uma hora eu falei: tá, eu vou. Mas eu falei: então me tragam informação. E me tragam quais as condições, né? Porque para viajar a gente precisa ter recurso financeiro, né? E, André, então, você ficou o ano inteiro planejando? Você viajou em dezembro. Você ficou o ano inteiro planejando ou, de repente, deu um ziriguidum? Não, o Zerigdum deu muito antes. O Zerigdum deu em 2016. E eu queria ir em 2017 para 2018. Não era a época, porque não aconteceu. Eu fiquei com essa ideia, não tinha condição necessária financeira para ir, e não aconteceu, não teve sincronicidade. Eu ouvi, eu falei: bom, não é o momento, não é agora. Quando entrou 2018, algo falava assim: eu estava fazendo a transpessoal. E eu tive um sonho. O sonho me falava que eu precisava ir num lugar, esse lugar nessas montanhas, e que eu iria encontrar algo muito importante para mim. Eu precisava ir para lá. Eu precisava ser entregue a algo para mim.
eu sabia que algo ia ser entregue para mim. Mas até então, a gente não codifica a informação, porque também a informação num plano mais sutil, né, nas esferas mais sutis da nossa consciência ou da nossa, né, transpessoal, elas têm uma forma muito única de codificar, de a informação chegar para a gente. E foi assim, foi chegando nesse sonho, na mesma semana do sonho, eu tive um módulo na transpessoal em que a gente fez um encontro, uma visualização criativa, um encontro com um mentor. Então foi todo um processo transpessoal e esse mentor, a gente ia num templo e você recebia algo e nesta caixa, no exercício de visualização, abria esta caixa e tinha algo que era importante para você. Foi toda uma condução de exercício. Abriu essa caixa e essa caixa, para mim, dentro dessa caixa, ela vinha... foi muito engraçado, porque até eu duvidei, tá, gente? Duvidei! Abri essa caixa e nessa caixa vinha passagens. Eu ri na hora. Eu falei assim, ótimo. que presente precioso esse, abre passagens. Passou, olha a sincronicidade. Em prazo de 10 dias, entra na minha caixa, porque até então eu não estava procurando, eu não estava fazendo nada para viagem. Nada. Isso foi, gente, comecinho de ano, fevereiro. Ali. Aí, quando abre naquela semana, entra para mim uma promoção de viagem da Decolar, Canadá, não sei o quê. Eu resolvo clicar, porque a gente já está na sincronia. Resolvo clicar. Quando eu clico, tá lá, promoção de preço para ir para o Canadá, Vancouver ou Calgary, a preços assim absurdamente mais baixos. É quase que o preço de 3 passagens, porque óbvio eu ia com a minha família, com meu marido e com meu filho, ao preço de uma. Eu falei, não, algo está, o mundo está falando com você. E às vezes a gente acha que o campo espiritual fala com você de formas super além. Não! O espiritual fala com a gente no corpo, na matéria. Ele fala, esses sinais, eles são nitidamente físicos, materiais. Nós é que não estamos, talvez, abertos para a escuta. Como naquele momento eu estava sintonizada, eu falei, o que o mundo está querendo me dizer? Eu duvidei, questionei, mas eu não fechei as portas. Naquela semana eu tive uma conversa com a Kelly, na Transpessoal, e eu compartilhei que também já esteve Kelly, aqui, a Kelly da Unipaz de Poços de Caldas, que Poços também de já Caldas. fez aqui o Quinta de Histórias contando os caminhos do coração de Caminho de Santiago de Compostela. Nossa, só tem gente aqui na Quinta de Histórias, vamos lá, só gente legal de contar a história. E aí? Ela, danada, sintonizou, chegou para mim e falou assim, por que não? Olha, escuta, vai. Eu falei, mas Kelly, se eu for olhar a minha condição, todas as vezes que eu planejei qualquer viagem, eu tinha a condição para viajar. Eu não tenho. Ela falou, entrega, vai. Aquilo teve uma ressonância para mim, mas eu ainda não fiz nada. Não fiz nada. Olha como a gente é. Bom, foi passando o tempo e eu entrava, eu via, aí eu tentava fazer a viagem num período curto, indo de tanto a tanto, não dava. Só dava aquele preço se eu ficasse um tempo maior. E eu fiquei fazendo muitas simulações de datas, até que uma data calhou certinho. E eu já tinha passado por muitas dúvidas, falando, não vou, não, não sei, que medo, não sei se eu vou. Aí um dia, eu atravessando aqui a minha casa, eu moro numa casa, tem uma parte de fora, eu andando aqui para trás, onde eu estou aqui, que é o meu escritório, onde é a minha sala, cai no meu jardim uma folha, aquela folha símbolo do Canadá. Eu olho para cima, eu falo, não tem nenhuma árvore dessa aqui perto da minha casa. Nunca tinha caído no meu quintal, não tem nenhuma árvore dessa, cai uma folha, símbolo do Canadá, na minha frente. Aí eu falei, não, agora
O pessoal lá de cima, ele escancarou. Eu tenho que ir. Eu comprei a passagem nesse dia. Comprei, não contei para ninguém, não contei para o meu marido, não contei para o meu filho. Eu segurei meses. Eu fiquei quieta. Comprei a viagem. E falei, agora eu vou Não movimentar uma contou. energia para... Não contei. Eu comprei essa passagem em março, finalzinho de março. Eu só contei para eles em setembro. Não sei como eu consegui, gente, porque eu sou língua solta, eu gosto de falar. Isso foi inédito para mim. Mas eu fiquei com... Desde quando eu fui, eu fiquei com uma... eu falei, agora eu vou ter que tecer tudo isso até chegar a data. Mas eu tinha uma confiança tão grande de que as coisas iam se apresentar para mim. Porque quando eu decidi fazer essa viagem e fiz o primeiro movimento para comprar as passagens, e eu gosto de contar isso porque a gente sempre se esbarra nisso, não, agora eu não posso. Eu não tinha condição. Eu falei, isso sendo um chamado, tudo o que for necessário vai chegar para mim. E chegou. Chegou tudo que eu precisei para fazer essa viagem, chegou. Deu frio na barriga, eu questionei muitas vezes, mas eu escolhia, cada vez que dava um frio, confiar. Eu falo assim, a confiança é uma escolha. E é uma escolha a cada dia, sabe? Eu resolvi confiar absolutamente na minha intuição. E nos processos nesse caminho, por isso que eu deixei essa foto nesse caminho, porque foi um caminho mesmo, sabe? Para chegar aqui. Quando eu recebia muita informação na espiritualidade, nas meditações, com os meus mentores, de que para que eu confiasse. Então, eu tive um amparo espiritual, mas, de novo, a escuta aberta para eles. Porque se a gente ignora, não tem guiança que consiga falar com você, né? Porque se a gente ignora os sinais da vida, não Você adianta, eles fecha podem portas, né? gritar. Você fecha Fecha a portas, porta. fecha portas. E Andréia, eu sei que a gente Fecha está num momento portas. bem legal, e aí eu queria colocar o que o Silvio colocou aqui. Nem Humberto Eco poderia ter mandado melhor sinal que a folha do plátano para você. Nem Humberto Eco, essa foi Ai, ótima, gente, Silvio. Mas olha, é mesmo, olha, a gente não vai acreditando, vai desconfiando, e vem vindo sinal, né? E vem vindo sinal. Que processo, né? É um caminho mesmo, né, Andréa? Passo processo. a passo. E assim, somos humanas, somos humanos, a gente vai questionar, a gente vai, mas dentro de toda essa razão, dentro de toda a lógica que a gente vive, integrar a espiritualidade, essa voz, sabe? Integrar o sentido, ouvir essa guiança também faz parte, né? Então, todos esses percalços, assim, eu não tinha ideia de como ia ser essa viagem, gente. Tanto que eu quis ficar nesse lugar que eu mostrei para vocês, não tinha destino, eu vou ficar 35, 40 dias aí, o que eu vou fazer? Não sei. Não ficamos armando trajetórias e destinos para o lugar. Mas eu acho que o mais importante, eu fui a muitos lugares, eu vou mostrar alguns lugares para você. Mas uma das coisas que depois, claro, depois que passou, depois que algumas coisas se assentaram, eu percebi, eu me perguntei, nossa, eu fui para lá e não me perguntava qual era o lugar que eu tinha que ir, que terra desse lugar que eu estava, dessas montanhas, era o lugar que eu tinha que pisar, aonde eu ia receber o que me avisaram, porque na meditação dos mentores você precisa ir lá e você vai receber algo. E tem um lugar e você vai saber qual é o lugar. Uau! E em nenhum momento eu fiquei preocupada de saber o lugar. E eu não tinha consciência disso. Então, eu coloquei essa foto para falar assim, o estado que você está de entrega e de confiança
esse estado de, sem saber, de se entregar, de ter presença, de alegria. E eu vivenciei isso lá todos os dias. De me entregar para o Nossa. dia, para o que o lugar estava me contando, para que a energia da água estava me trazendo. Algumas fotos que vocês vão ver, é tudo meu marido que tira, sem, às vezes sem eu ver, olha, eu estou de olho fechado, é porque eu estou assim, Em ele... êxtase, né? Tô, Em êxtase. é, Em êxtase. é, Andréia, se você me permite, falando do Canadá, eu vou mandar agora um beijo e um abraço bem apertado, especial, para minha grande amiga e irmã Mônica Pacheco, que também escutou um chamado e hoje mora em Montreal, no Canadá. E ela está dizendo no meu WhatsApp que está assistindo a gente, porque eu acho que ela também fez esse trajeto, mas como você, ela também escutou um chamado que ela tinha que ir para o Canadá e ela corajosamente foi. Então, é uma outra peregrina do mundo e hoje está lá casada, morando em Montreal, faz as suas viagens para as montanhas com o companheiro dela, o Rafi. Um beijo para vocês, muito especial, uma honra e uma alegria vocês estarem com a gente aqui. Vamos lá, Andréia, que foto mais maravilhosa. Gente, a montanha chama mesmo, né? A montanha tem um magnetismo, né? É uma coisa muito. É um corpo grande que chama o corpo humano mesmo, né? Renata, bem-vinda, Renata, Daniela, estou tudo chegando agora. Renata! Gente, e a cidade, como eu falei para vocês, que ela acolhe essas montanhas. Essa cidadezinha de Kenmore é muito pequenininha. Esse é um rio que passa pela cidade e tem um caminho que a gente fazia todo dia, eu e o meu companheiro, meu marido, a gente fazia todo dia. Mas eu acho que a vivência, o Canadá, ele tem em determinadas regiões, principalmente essa região, depois eu fui pesquisar, a energia de felicidade é muito alta, o índice de felicidade Ah, nessa região é muito alto, né? E tem toda uma combinação, né? A pressão atmosférica do lugar, está perto do polo, mais perto do polo norte, tem toda uma uma conjunção de questão, fatores, né? um conjunto, isso aí. Mas essa confiança de deixar fluir, sabe? De viver um instante do sorriso, da alegria, é muito. Ai, gente, Eu olha estava. isso! Olha Esse isso, gente! Uau! é um lago, John River, do lado, ele encontra com o lago também, bem perto do Minnewanka. São regiões. A água é puríssima, o ar é puríssimo, então você tem assim, de fato, a integração. Então, eu acredito hoje, racionalizando tudo isso, né? A gente leva para a razão que eu fiquei vários dias me preparando. Eu acho que me preparando, frequencialmente me preparando para chegar nesse lugar, chegar onde a gente vai chegar na viagem, porque foi toda uma preparação, uma vivência, meditação, presença, lugar, a água, para eu poder chegar. Até então, eu não sabia para onde é. E eu cismei no meio da viagem. Falei para o meu marido assim, vamos para Jasper. Ele, mas por quê? Jasper é 5 horas de viagem no meio das montanhas e nessa época do ano fecha por causa de avalanche. É meio cuidadoso a gente passar pela estradinha, essa estradinha está sempre fechada. Eu não sei, vamos olhar uma época, vamos olhar, eles têm um serviço que você consegue prever mais ou menos aquela semana se vai abrir ou vai fechar aquela estrada. E a gente decidiu. Falei, eu quero ir. Não sei por que me chama, tem alguma coisa me chama. Daí falei, André, mas lá tem lago, do mesmo jeito que tem aqui. Eu falei, mas eu não sei. Nós vamos para lá. E aí, meu marido foi na minha, fluiu comigo. E aí nós fomos dia Que lindo! 25 de dezembro, nós escolhemos Uau! acordar no Natal e pegar essa estradinha, que é uma foto da estrada. Primeira parada que eu dei, eu estava Uau! muito... Essa é a foto do trajeto que você faz. Então, eu saí Ok, daqui, né? E você ok. faz todo esse trajeto
até mais lá na frente, Jasper, mas aqui nessa última bola, onde está Icefield Center, onde Uhum. é Athabasca Glacier, é aqui onde eu iria chegar. E aí, Bem-vindo, muita coisa César aconteceu. Caminha. César Caminha Bem-vindo! entrando agora. Bem-vindo, César, que é também companheiro de jornada da Andréa lá na transpessoal, na psicologia transpessoal da Unipaz São Paulo. Muito bem. Ai, Uau, que Cezinha. trajetão, hein? É. E aí, a gente acordou, pegou o carro e foi. Foi simples assim. Eu digo que quando você está na sintonia e na frequência, existe de fato uma providência que no dia certo, não, porque a gente foi numa semana que estava aberta. 3 dias depois, essa estrada fechou. Nós tínhamos duas Uau. escolhas, ou ir no Natal, no dia 25, ou ir na semana do Réveillon. E na semana, e não sei porquê, olha como quando a gente está sintonizada, eu falava assim, vamos amanhã. Vamos amanhã. E foi assim, de um dia para o outro, que eu fui fazer essa trajetória. E foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. E aí começa essa trajetória, isso é 7 horas da manhã, a gente começando a pegar a estrada no dia 25 de dezembro. E eu fui porque eu queria ir para Jasper. De verdade, eu esqueci que eu ia encontrar um lugar. Eu esqueci, porque eu estava dentro, vivendo a presença do momento. Então eu não estava pensando que eu ia para encontrar um lugar. Eu esqueci completamente, eu estava vivendo o que essas montanhas estavam me dizendo. E aí, na caminhada, eu fui deixando algumas coisas num estado muito de gratidão, porque eu acordava, era um estado muito presente, de leveza, de gratidão, de alegria, o tempo inteiro, de gratidão mesmo, e de entrega. E aí eu falava assim, qual é o nível, né, da sua entrega no caminho? Qual é o nível que a gente se entrega quando faz uma escolha? E não é só escolher, ouvir o chamado, né? Já dizia a trajetória do herói, não é só ouvir o chamado, mas qual é o nível de entrega, de confiar, de ir Confiar. fiando. É E verdade. aí as coisas foram se apresentando para mim e a gente foi parando em diversos lugares, nós paramos em muitos lugares. Foi uma viagem muito longa, uma viagem de quase 7, 8 horas, porque nós fomos parando. E o Andréia, céu foi abrindo. e o céu foi abrindo, e às vezes eu pergunto para os contadores, os cidadãos e cidadãs planetárias que vêm aqui para a gente, na Quinta de Histórias, a gente pergunta, aconteceram algumas mudanças de rota? Vocês mudaram? Porque você está muito na entrega, né? Você foi acreditando e foi seguindo uma trilha. Né? Por Nesse caso, não, não. né? Foi indo. Fui indo. Eu acho que nunca foi assim, sabe, Laura? Às vezes você faz uma viagem para alguns lugares, tem sempre aquela mudança de rota por qualquer coisa que aconteça. Sim. Nesse caso, ele foi se apresentando como não estava na rigidez de uma programação Ah, ou na rigidez de tenho que andar para tem cá, que depois ir para lá. Eu estava na leveza. entrega. Ah, vamos aqui. Vamos viver o que isso está te contando. Ah, depois vamos para cá. Aí alguma coisa falava assim, vai para cá. A gente ia para cá. Então não teve. Então foi uma experiência A experiência do Sintonia, caminho né? foi... Andréa, que sintonia, né? Entrou na Foi. sintonia e foi. Então, era acolher o que estava acontecendo, né? Que máximo. Gente, olha esse céu, essa neve, essa estrada, essa vegetação em volta, é o máximo. O ar daí deve ser uma coisa mesmo, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver as fotos dos Merkabas que se formaram. E eu aí também, a gente vai lidar aqui com a crença individual de cada um, mas eu vou falar sobre a minha é, pela manifestação, né? Que foi mostrado, que foi permitido de algumas... De alguns Depois eu falo. cientistas, né?
Depois eu falo. Uau, Porque também, então, eu vi essa foto, eu fiquei, que é isso? bom, a gente parava em vários lugares. De repente, a gente parou no lugar que eu mostrei lá no começo. Lembra do mapa que é aquela região Sim, todinha branca, que é branco. é um glacier, o Uhum. Athabasca. Paramos para olhar e não tinha ninguém. Só eu, meu marido e meu filho. Quando a gente para o carro, eu desço do carro e esse pássaro ele pousa aí na minha frente. E aí eu olho para ele e falo: pássaro aqui. Bom, eu não vi nenhum pássaro durante essa viagem Ai, no pássaro frio. É o preto. primeiro pássaro que pousa aqui. Não satisfeito, ele desceu desse monte de coisa e veio perto do meu pé. Eu não tenho a foto disso. Ele veio perto do meu pé. Eu falei assim: bom, acho que eu vou continuar caminhando aqui. E fui andando sozinha. Era bem grande para chegar até aí. E a gente se separou, meu marido, meu filho, cada um foi para um lado, sozinho. E de repente eu escutei caminhando, porque quando você tem o vento e o barulho, fica a escuta, a audição, ela muda. Então eu já estava começando a perceber uma mudança de sentidos, porque você também teu campo está trocando com aquele campo. Não dá para você, na foto ela não registra a dimensão do tamanho dessa montanha, o que era esse lugar. Ela não registra. E eu escutei nitidamente uma voz numa outra ressonância, fala: para aqui. Eu parei. E nesse momento que eu parei, imediatamente assim, eu entrei num outro, Outra dimensão, outro né? estado de consciência. Foi rápido, né? Foi rápido. Talvez porque no meu processo de andar, de contemplação com o espaço, eu já estava entrando num outro estado de consciência. E aí, nesse lugar, eu recebi a presença, assim, 3 grandes presenças. Olha, eu nunca contei isso, gente, porque isso é muito da minha Isso. vivência com a minha espiritualidade. Por isso que é tão especial falar disso. 3 presenças. As presenças, eu sentia elas como grandes, e elas atrás, do lado, dos 2 lados. E elas me entregavam algo. E esse algo ela tinha uma luminosidade. Eu traduzo na imagem que chega para mim como se fosse uma pedra. E ela tinha a ressonância dessa pedra, eram ondas concêntricas gigantescas e pegavam além do espaço que eu estava lá. E eu fiquei nesse estado durante bastante tempo. E eu entendi que eu estava recebendo algo que eu não entendi o que era, mas eu recebi e recebi. Eu sabia que aquilo era importante para mim. E a informação que chegou para mim é que aquilo era a minha pedra fundamental. Depois de algum tempo, eu diria 2 anos, eu começaria a entender o que significava essa, essa frequência, né? Que foi traduzida desse Uhum. jeito, como uma pedra Uhum. fundamental. E essa era uma ressonância. Eu agradeci, meu marido de muito longe tirando fotos minhas, e esse momento é o momento que eu estou nesse estado. Vou passar uma foto para vocês mostrando como era longe, como era Nossa, grande. Eu gente, que volto. lugar. E é um vale, parece, né? Ali parece a entrada de um vale. Coisa louca. E a luminosidade que tá tudo, Nossa, vocês percebem que o tempo está fechado. Só tem uma entrada de luz, porque o tempo estava pois fechado é. nesse lugar. Só tem essa entradinha aqui, essa aqui de luz entrando Gente, aqui. que lindo. Então E então aconteceu isso neste lugar que tem uma localização geográfica que depois, na volta da viagem, eu ia saber que lugar é esse. Que lugar é esse espiritual que eu vou contar para vocês. E continuando minha viagem, eu volto, não compartilho com meu marido, não Uhum. compartilho com ninguém.
eu volto no outro estado, muito quieta, muito tranquila. E 25 de dezembro eu chego em Jasper, essa cidadezinha adorável, adorável. E a gente sai de manhã para fazer um passeio num canyon. E num canyon de água, não mostrei, não trouxe as fotos para vocês. E na volta desse passeio no canyon, eu acordei diferente. Eu estava com uma escuta, com uma ressonância muito diferente, um estado de contemplação o tempo inteiro. E eu parei aqui, dá para ver ou a gente está tampando vocês? Eu parei Não, nessa não, tá ponte. vendo a ponte? Nós paramos nesse lugar aqui, na volta, muito sem querer, porque ele não era do nosso caminho. A uma hora, vamos entrar aqui, vamos. Vamos ver o cão dessa estradinha dá, vamos. E tinha ninguém também. E a gente parou o carro e resolvemos descer. E eu estava contemplando esse lugar, que eu achei um lugar, para mim, era um lugar, tinha uma porta, tinha um portal dimensional nesse espaço. Era uma água puríssima, descia desse cânion. E aqui eu resolvi fazer uma meditação em cima de um tronco, aqui, sozinha. Aqui eu tinha terminado Uau! minha meditação e meu marido tinha me chamado, meu marido estava longe de mim, tinha me chamado para eu olhar para ele fazer uma foto. Então eu estou olhando para a foto e ele faz essa foto. Uau! Gente, olha isso aí! E aí aparece esse Merkaba, ou como vocês gostariam de traduzir, esse registro desse elemental, desse ser, enfim, desse elemental do espaço, dessa manifestação espiritual. A gente pode dar muitos nomes a essas coisas, dependendo de como a gente quer traduzir, né? Ele foi tirando várias fotos. E eu no mesmo lugar, né? E se aproximando, mudando de espaço. E depois, quando... Nossa, eu olho para essa foto, eu sinto o lugar. No lugar. É bom reviver. Dá uma vibração aqui dentro da vibração desse espaço. E eu estou aqui olhando, ele me aproxima. Deixa eu só ver uma coisa, deixa eu me tirar daqui para mostrar. Eu queria que vocês observassem no canto da foto, tá? Do lado direito, Quem onde ela está com o do cursor. lado direito, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se vai entrar uma animação. Não vai. Por quê? Não vai entrar. Vai! Entrou. Vocês estão conseguindo ver? Eu vi isso depois que eu vi a foto. Eu olhei para isso e falei, nossa, vocês estão vendo aqui? Para mim isso foi uma manifestação. São os Sim, guardiões do lugar, né? sim. Os Ele tem um guardiões. chapeuzinho, ele Chapeuzinho. tem um olho, um rosto, um corpo pequeno. É de uma Embaixo da raça árvore, né? embaixo da árvore. Eu vou aproximar um pouquinho. Vocês estão Olá. conseguindo enxergar? Olha só que E lindo, estavam, gente. acho que, olhando para mim, talvez assim, o que ela está fazendo aqui? Ou então assim, a gente estava esperando você faz tempo. Você Ou isso, demorou, né? Mas porque é o tempo justo. é, A gente é isso, sabe. Laura. A gente É o sabe. tempo justo. E o Silvio está colocando assim, Andréa, esse relato seu é lindo e está sendo muito inspirador. Obrigada por resgatar o poder da entrega com confiança. A gente esquece muito fácil dessa mágica da serenidade, que ele fala em inglês, né? Serenidade. Eu li em Serendipidade. inglês, eu nunca li em português. Você a trouxe de volta. É isso aí, Silvio. Você também é o cara que Sil. acredita, que se entrega e vai, né? Gente, olha que coisa mais uma coisa forte, né? E o silêncio do lugar, né, Andréia? Como é que a gente vai ficando nessa sintonia, né? É tudo, né? Essas brumas que a água, a gente tem alguns estados da água, água líquida,
você tem o mineral, você tem o vegetal, você tem a terra, você tem esse outro estado intermediário que são as brumas. Então, eu considero que, como você falou nessa hora, teve toda uma condição, né? Porque Sim, o contato com uma dimensão mais sutil, ela dificilmente se dá quando a nossa mente ela tá nhenhenhé, falante, nhenhenhé. quando a gente está com muitas interferências, então é preciso limpar, contemplar, é preciso para que a gente perceba esse outro campo que está aqui, né? Que convive, Sim, que está entre nós, né? E claro que eu só percebi isso depois quando eu vi as fotos, né? Eu vi as fotos quando eu olhei para o meu celular e fui olhar as fotos. E foi, na verdade, para mim. Então, tem um símbolo para mim, né? De quando eu olho para essas fotos depois. O símbolo do que tinha me acontecido no dia anterior. De como isso, isso estava, de alguma maneira, conversando comigo. Estava me dizendo algo. Em sintonia com o que eu tinha recebido. Então, sim. foi muito forte. E na volta, a volta para Banff era, né, o arco-íris, toda Gente, essa estrada que eu vou mostrar gente, para vocês. parece Olha, foto de montagem, né? E olha, tão parece foto, que é uma coisa deslumbrante, que o Felipe Lando, boa noite, Felipe, ele disse assim, arrepiei vendo as fotos e ouvindo o relato. É de ai, arrepiar mesmo, né, Felipe, Felipe? É de arrepiar. Sueli, bem, bem-vindo. O nossa, olha Felipe, o, isso. o Felipe é meu coach, ele é uma Ah, graça. O Felipe é muito especial. Que bom que você está aqui hoje, viu, Felipe? bem-vindo, Felipe, gratidão. Aí, gente, olha a luz, né? Olha, Até a gente é. olhando essas imagens, a gente entra, né, numa outra sintonia e você contando para nós, está até modificando o seu rosto, Andréa. É, É porque é uma você vibração, lembra e entra. A ilusão da entra na sintonia. separatividade é verdadeira, né? Ela é verdadeira. Como é uma ilusão mesmo. A gente não está separada, a gente faz assim. Não está separado, Laura. Uau, uau. E essas experiências, elas são... tudo começa com aquela escolha, né? De escuta. Vou escutar o chamado, Escolha de vou Jesus. confiar, vou me entregar para esse chamado ou não vou. Né? E assim, aí na volta, eu estava muito no estado de realmente de gratidão por eu falei assim, eu entendi porque é que eu precisava vir para cá. E eu não entendi racionalmente, eu entendi na alma, no meu espírito, olha, eu precisava vir para cá, né? Não tem explicação. Por que a gente precisa, por que o nosso corpo físico, nessa existência, precisa pisar em determinadas regiões? Não sabemos, é o grande mistério da vida, mas a gente aceita. E você sabe que, voltando à volta, que, que precisava, chegando no Brasil, era tempo de eu assentar. O que aconteceu na volta? Por isso que a viagem. O que aconteceu quando eu voltei para o Brasil? Eu sabia que eu precisava integrar tudo aquilo. E não ia ser rápido. E quando eu chego no Brasil, como André, eu então, trabalho... você sabia que não ia ser rápido? Porque esse é um grande Não! desafio, né? Eu acho que é um grande desafio. A gente acha que acontece uma coisa, esse momento luminoso, vamos chamar de luminoso, que é um momento luminoso, e acha que já vai voltar no avião, acho que nem precisa de avião, né? Que já vai voltar voando e vai chegar, porque a volta, eu acho que a volta é tão significativa quanto o caminho que a gente percorre, né? Pois é. E aí o tempo, né? Que tempo é esse que se leva no caminho de volta? O tempo, a resiliência, a paciência, o confiar, porque
agora, na volta para o Brasil, eu sabia que eu tinha que integrar algumas coisas. Mas, como todos nós, né, que vivemos nessa cidade, no Brasil, e principalmente nós que vivemos em São Paulo, a São Paulo tem uma energia que ela, se a gente não estiver atento, ela te põe dentro de um rodamuinho, né? Te põe dentro de um movimento. Então Sim. eu volto para o Brasil e eu já tinha, eu tinha alguns eventos marcados em janeiro. Eventos, então, Sim. para grandes públicos. Então, eu ia estar diante de 400, 500 pessoas. Eu tinha 5 eventos marcados. Os 5 foram cancelados. A probabilidade disso acontecer comigo é 99% 9. de não De não acontecer. acontecer. Nunca na minha história, 20 anos trabalhando, né, a palestra, foi cancelado 5 de uma vez. E naquele mês foi cancelado 5. Então eu chego na imagem de que eu vou, nossa, tem que entrar no ritmo e tudo para mim. Tudo para. E parou, né? E parou de entrar Parou dinheiro que você financeiramente provavelmente usou na viagem, na viagem. esperando, contando que a sua agenda. Gente, a Andrea é palestrante, a Andrea é apresentadora de grandes programas, de convenções. Então, assim, a agenda da Andrea, ela é lotada com anos de antecedência. Veja, ela faz uma viagem dessa e chega e tudo é cancelado. Até eu Programa. acho, gente, pensa bem, até eu acho assim, meu Deus, isso aí é um teste, né? É um teste. É, Ah, você disse que você tem Laura. fé? Você disse que tem fé? Ah, que linda! Vou te tirar o Você mês de diz que janeiro. confia. Confia? E aí? Você confia? Gente, Vamos não, mesmo confiar mesmo. confiar mesmo. Bom, aí eu olhei para aquilo e falei, bom, isso tem um significado, né? Isso está falando alguma coisa para mim. Porque o que aconteceu? Quando a gente, qualquer pessoa dentro do budismo que vai fazer qualquer iniciação espiritual, tem um tempo de que é o assentamento. Na Na Umbanda, banda, no candomblé. tradições espirituais, todas, quando a gente faz qualquer passagem muito importante, você tem um tempo de assentar uma frequência. E, e eu pensei, imediatamente me veio, né? Eu tenho muita ajuda dos meus orientadores, e falei assim: você precisa assentar, calma, confia. E, gente, eu falo para você o seguinte: era um dia depois do outro, eu acordando e confiando. Acordando e confiando. Porque existia Respire uma e questão confie. material. Existe uma questão material, que eu ia chegar e falei, como eu vou fazer para arcar com tudo que eu tenho para arcar na minha vida? Como eu vou fazer? Para que lado eu vou? Então, assim, é óbvio que as práticas e a entrega ajuda, mas agora não é uma hora, eu até falo, eu falei que eu acho que uma Laura falou, essa na hora não é hora bonita que você fala assim, recebi, voltei. Não, a vida, a espiritualidade é na vida real, é É, no dentro do dia a nosso dia. cotidiano, é integrar dentro desse cotidiano. Então, foi uma coisa depois da outra. Eu seguro, entendo que é para sentar, recebo informação que espera, calma, vai alicerçar. Tem uma frequência que eu recebi que precisa se ajustar à sua frequência. Precisa ter um tempo de assentamento. E aí, eu tenho um sonho. Eu chego dia 12, perto do dia 15 de janeiro, dia 20 ou 21, nós tínhamos na Unipaz o Padre Domingos. Uhum, E eu já tinha Enneagrama. feito, mas eu ia participar com vocês, né? Eu ia ficar com vocês Uhum. lá, ia ajudar na coisa. Aí eu pego carona com uma amiga, Jéssica, muito conectada com a espiritualidade, mestre em Magnify Healing, tem conselhos do Jéssica despertar. Bonfá, A sim, Jéssica Bonfá, ela é de outro planeta. sem dúvida. Como todos nós, na verdade, mas eu falo disso numa brincadeira porque ela tem uma amorosidade, ela tem uma energia maravilhosa. E a gente tinha uma afinidade com o Canadá, nós duas.
Então, eu comento com ela o que aconteceu comigo. Nesse dia à noite, eu tive um sonho. E a hora que eu acordei, eu escutei: você vai ter uma revelação. Aí eu brinquei, ri, fiz assim: claro que eu vou ter uma revelação. Eu vou assistir, vou ficar lá com o Padre Domingos. O Padre Domingos sempre vai trazer uma revelação. Eu vou fazer enneagrama. Sempre. Claro que eu vou ter uma revelação. Tem uma risadinha daquilo que eu tinha escutado. Pensei comigo mesmo. Bom, passo o dia, um maravilhoso módulo do enneagrama, revivendo, volto de carona com a Jéssica. E na volta da carona eu conto para ela: Jéssica, eu vou compartilhar com você uma história. E compartilhei com ela essa história, mostrei as fotos que estavam no meu celular para a Jéssica. A Jéssica olhou bem para mim e fez assim: Andréia, você sabe onde você estava? Esse lugar onde você estava? Falei: não. Sei, no Canadá. Falei: não. O Parque Nacional de Banff, essas montanhas onde eu mostrei para vocês ali, é onde se localiza a cidade espiritual de São Miguel Arcanjo. Uau! Aquilo foi assim, uou para mim, porque eu tinha acordado de manhã com a voz dizendo que eu ia ter uma revelação. Olha como as informações chegam. E Micá, Miguel Arcanjo, o raio azul, é uma frequência que é muito íntima minha, muito próxima. Eu gosto, converso, me conecto muito com a frequência do Miguel Arcanjo. E eu fui levada por esta egrégora, neste lugar. Que neste lugar, em cima, claro, a gente sabe, cidade espiritual não é só naquele lugarzinho, né? As cidades são enormes, então elas pegam a região inteira, inclusive o Lake Louise, que tem um centro, no Lake Louise, muita gente, né? Já se ouve falar muito que Lake Louise, que é o lago, mas o lago de Lake Louise fica em Banff, no Parque Nacional de Banff. Então, toda aquela região. Então, existia uma frequência ali, para alicerçar muitas coisas, né? E para codificar muitas coisas comigo. E eu tive essa revelação, que para mim foi, foi a. Por mais que as coisas materiais estivessem muito conturbadas, foi um fio, né, que me conduziu até que tudo tivesse assentado. E demorou bastante, demorou meses, até que eu recebi realmente a informação. Agora assentou. E Uau! demorou pelo menos uns 6 meses. Gente, e olha que coisa bonita, a Mônica Pacheco, que é a minha amiga e irmã lá do Canadá, que está agora em Montreal, ela é mineira, nasceu em Belo Horizonte, trabalhamos juntas muitos anos, foi minha gestora, e ela recebeu o chamado e foi para Montreal, e ela diz, nossa, que vivência incrível, as paisagens nas Não vem daqui. rochosas são realmente mágicas e tem uma energia extraordinária. Eu diria até o momento da sua viagem foi providencial, porque ela foi para Banff e fez todo esse trajeto no verão e tinha gente demais da conta. Gente demais da conta é o jeitinho Isso. mineiro dela falar. A sua É. experiência precisava de tranquilidade para acontecer. Agradeço pela sua partilha e por me levar de volta à minha própria vivência por aquelas bandas. Ai, que lindo. E a sua irmã falando, a vida presenteia sempre. E a Suzana, Ô, minha outra Mônica. prima, que é a prima que também é irmã, quanta emoção. Então, Andréia, é no dia a dia e esse dia a dia se faz desses momentos, né, de grandes revelações e é muito admirável. Primeiro, eu agradeço enormemente você estar contando isso numa rede, né, que isso é um acontecimento muito, muito seu, né, e eu sei que tem muito mais coisas que você não vai contar, e é isso mesmo, né? E é isso Tem coisas que não mesmo. podem ser Não faladas, podem, não podem tem ser contadas, autorização. não Tem coisas que não tem. têm E autorização. o que você está contando em primeira mão, abrindo para nós e essa da gente acreditar mesmo, né? Isso é uma inspiração de que a gente tem esses momentos e que a gente volta e o dia a dia faz parte, né? Isso é o nosso dia a dia, né? Esse fiar com
E eu admiro muito essa coragem, né, de ir atrás, de voltar. E eu lembro da volta, né, da gente se conversar na volta, e você dizer, Laura, cancelaram os trabalhos tal, Laura, cancelaram o trabalho. Você Eu dizia sabe, assim, é. era respirar e continuar, respirar e continuar. Bel, eu fico imaginando você, Bel, registrando aí na facilitação essas imagens tão maravilhosas que a Andrea colocou, e esses Olha, registros de tanta emoção. Eu não sei se a gente consegue ver, porque fica tudo branco no digital. Vamos lá ver se a depois gente ela me consegue. manda, Olha né? lá, ela manda para Ah, nós. Aí, ó, ela manda para nós e ainda fica no Face da Todos os tô vendo na Cantos. tabelinha. É, a É, tabelinha e no fundo tem a facilitação. ai, Depois que ela mostra. tá. Lindo, né, Mas Bel? Muito lindo, emocionante, nossa, Andréa. Bel. E você sabe, Laura, que assim, é, a viagem ela continua dentro de você, né? Porque essa experiência que a gente, por isso que tantas pessoas precisam andar por este planeta, né? A gente sente essa, porque nós, como a gente fala, somos seres das estrelas, né? Seres das É uma estrelas. ilusão que nós estamos fixados numa cidade, inclusive é uma ilusão que nós estamos fixados num planeta, porque se a gente olhar para essa galáxia, todas as galáxias, esse mundão afora, nós é uma natureza espiritual. Então acho que a gente precisa perambular, porque para reencontrar, né, eu acho que partes de nós que estão e foi e tudo que depois que aconteceu foi muito assim o confiar nesse processo e o depois todas as informações que eu precisava para também me trazer uma olha não é isso aqui dentro eu saber que aqui também chegaram. Então, quando a gente está entregue nessa trilha, eu de verdade, a gente dá permissão, dá outorga para que os nossos os seres, né, os nossos amparadores, é porque eu não gosto de falar nomes, os nomes dão muita característica, mas o que está além de nós, né, Além de nesse nós. campo sutil, você não fica desamparada. Porque nós não estamos trilhando uma estrada sozinhos, eu acredito nisso. Nós estamos trilhando uma estrada coletiva e que estamos todos entrelaçados. Então, o que eu fizer, o meu fio encontra com o seu e a decisão que o outro tomar, o outro fio encontra com o meu. E nós estamos, de alguma maneira, todos caminhando coletivamente. Assim é aqui, nessa dimensão terceira, e assim é em outras dimensões. Então, nós estamos muito entrelaçados. Então, Sem acho que quando a dúvida. gente segue, você também recebe informações que é por aqui. E é algo que não se traduz. Não é. É algo que em nenhum momento eu duvidei, quando eu falo que eu duvidei, da brincadeira de vou, não vou, será? Mas eu nunca duvidei da, do chamado, da voz, da força disso. Isso eu não duvidei, sabe? Eu tinha um Andréia, medinho. que coisa incrível, porque isso é a mente que mente, né? A mente da gente é que fala, você vai mesmo? Será que você vai ter dinheiro para ir? Será que é para ir mesmo? Essa mente que fica no nhen com a gente, mas dentro a gente percebe, dentro da gente, da nossa essência, a gente percebe que algo chama. Às vezes grita alto, às vezes grita baixinho, mas grita de alguma maneira, né? E, Andréia, você está compartilhando todo esse aprendizado, né? Muito mais até do que aprendizado. Diz para nós qual que foi a maior contribuição dessa jornada para a tua vida, porque isso é uma jornada cheia de outras jornadas. Mas para nós aqui, todos, qual foi a contribuição dessa jornada para a tua vida e para as tuas relações?
profunda a sua pergunta, né? Porque foram muitas contribuições, né? Eu posso dizer que quando a- essa, o que eu recebi, essa frequência, ela se assentou e ela começou a chegar como código de informação para mim. Eu encontrei ainda mais aonde eu tinha que estar, as pessoas com quem eu tinha que estar, fazer o que eu tinha que fazer, com muita serenidade e certeza. Porque antes eu tinha muitas dúvidas. Será que é para eu estar ali? Eu tinha dúvidas. Hoje tem algo assim. Eu sei quando não é para eu estar no lugar. Eu sei quando não é para eu fazer determinadas coisas, para eu me envolver em determinados grupos, ou para eu me envolver com determinados assuntos. É quase que uma requalificação. E isso mudou tudo, né? Sim. Mudou tudo. Mudou tudo. E claro que aí falando de um outro nível, um processo mediúnico, né? As informações são claras, processo mediúnico, Download porque para mim total, né? a mediunidade para mim é no cotidiano, é na vida, né? A gente precisa acessar a nossa intuição, acessar as informações, saber como acessar essa guiança, essa mediunidade, acessar as informações que não estão tão na materialidade. Então, eu acredito que deu uma clareada, sabe? Aquela clareada. Você sabe disso que eu compartilho muita coisa com a Laura e deu aquela clareada. E Clareada, aquela agora clareada. eu vou dizer sem perder a essência, porque eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa que é muito característica e que eu acho que é uma coisa, eu acho que isso é eu acho que isso é do meu espírito, eu encontro isso também no seu espírito, encontro isso do Silvio, que eu aproveitar que o Silvio está aqui, na da Adriana, da minha irmã que está aqui, eu conheço, que tem algo que é muito, para mim é muito espiritual, que é a alegria, que é a leveza, que é o bom humor com a vida. Isso para mim é o que brilha, sabe? Você Faz está. diferença Então, toda, né? Faz toda a diferença, né? faz, Faz toda a faz, diferença. faz, Faz toda a diferença, faz faz. toda a diferença. E aí muda para as tuas relações também, né, Andréia? As relações ficam de uma outra maneira e você Nossa, passa a olhar o outro de uma outra maneira, que como você perceber, você está conectado com o outro, nós todos estamos entrelaçados, não estamos mesmo, é uma ilusão a separatividade, e o Silvio fala isso muito, quando o Silvio se apresenta, quando o Silvio escreve, essa ilusão da separatividade. E aí eu vou fazer uma pergunta mais audaciosa ainda, Andréia, de que maneira você considera que essa sua jornada contribuiu para o planeta? na medida que a gente amplia a nossa consciência individual, temos mais clareza e as nossas relações, nós atuamos de uma maneira, pelo menos assim, eu me enxergo, né? Atuando de uma maneira mais conectada com o meu interior, com a minha guiança. A partir desse momento que eu posso expressar muito mais tentar encontrar uma palavra que não é o propósito, mas a sua missão, né? Coerência com a sua missão. E a minha missão encontrando com a missão que é do planeta. Se eu estou aqui, essa é uma ressonância que a partir do indivíduo tem uma ressonância para todo mundo, para todos. Eu falo assim, quando a gente está num caminho de nosso próprio, na nossa espiritualidade, de ser melhor, né? De ser melhor pessoa. Sim, Eu acho que sim. assim, espiritualidade está conectada muito em você ser melhor pessoa com as pessoas, melhor com você mesmo, aprendendo. Por isso que eu acho que é um trabalho de Sim, uma vida inteira. putz, Mas várias existências. nós, nesse coletivo, acho que a gente está entregando para o planeta melhores atitudes, mais amorosidade, um olhar mais consciente para os outros, mais respeitoso. E eu imagino que se 7 bilhões de pessoas estiverem gosto dessa linguagem, dessa vibe, nós estaríamos num planeta bem diferente, né? Sem dúvida. Gente, olha que coisa mais linda.
A Wanda, querida de Santos, que encontro precioso. Grata, Andréa, pela generosidade de compartilhar conosco um momento tão luminoso. Ai, grata, Laura, não consigo ver mais. Pela quinta tão especial. Ai, querida, gratidão pela partilha. Gente, a gente está aí caminhando para o fim, mas podem ter perguntas, ok? Wanda, muito obrigada. Eu vou Wanda é uma agradecer aqui querida o lá de Silvio, Santos, o Silvio, lindo, a maravilhoso, Mônica, que está lá no Canadá. que Mônica, está no como eu Canadá. amo essa Eu tenho região. uma pergunta. Qual é a sua Pode perguntar. bússola interior, dona Andréa Duque? A minha bússola, aquilo que me orienta, Qual é a tua bússola interior? essa Laura, viu? Laurinha, eu, assim, quando você fala bússola, o que eu entendo de que, assim, Que te que me orienta? guia, Que te que me orienta? orienta, né? Olha, eu tenho uma orientação, assim, quando qualquer lugar que eu caminhe, quando eu sinto que é que nem um rio, que flui, que é leve, que tem essa, eu não sei te dizer, essa vibração é onde eu estou indo, é para onde eu vou. Quando eu encontro o contrário, eu falo, oi, então algo em mim, quer dizer, a minha bússola fala, não é. Então, é como se fosse assim um sinal. Esses sinais, essa é a minha bússola. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Bússola Acabei de interior. pensar, acabei de pensar, Bússola interior, cada um tem uma. Cada acabei uma de tem pensar. uma. Dona Andréa Duque, me diga uma coisa. Olha, a Adriana Duque está dizendo que a bússola dela é alegria. Se me toca o interno feliz, eu estou no momento certo. Às vezes às vezes eu tenho fases de bússola, Adriana. A minha também às vezes é alegria. E o Silvio está falando assim, que tal nos levar numa viagem espiritual para o Canadá e quem sabe de quebra a gente vê a aurora boreal? Bora lá, Silvio, bora lá, Ah, bora lá, vamos bora para lá, vamos bora para lá. White Horse, Vamos perto de lá. ali lá para cima para ver a aurora boreal no Aurora Canadá em White boreal. Horse. Opa, É bora lá, bora que lá. a aurora boreal é algo que eu ainda Nossa, preciso ver antes de ir nessa embora desse existência, planeta. né? É nessa Preciso, existência, porque daqui a gente quer ir para outro planeta. Direto, chega de ficar na roda preciso. de Sansara. Querida, qual é a sua Ah, chega, próxima? é. Qual a sua próxima trilha? Minha próxima trilha, minha próxima trilha. Nossa, tem tantas. Você perguntar para uma geminiana, para uma pessoa que vê possibilidades em tudo, né? Eu posso te dizer umas 3 trilhas que eu já estou aqui pensando. Mas trilhar hoje, eu quero trilhar. Eu tô num caminho de, de, de maturidade, né? Eu fiz 51 anos, eu estou indo para na melhor pausa, né? E hoje essa trilha Aliás, eu é não sei por que chamam estar de menopausa mesmo. Imagina, é a eu adorei melhor essa melhor pausa. Eu pausa. estou amando esse Isso momento da aí. minha vida. E ele está me chamando cada vez mais para lugares como essas montanhas de contemplação. Óbvio que se eu pensar em trilha como o meu próximo passo, lugar é uma montanha, são montanhas de neve. Eu não consigo pensar em outra coisa. São lagos, são regiões assim, é onde meu coração chama. Mas a minha próxima trilha é viver essa maturidade e poder ir ajudar o máximo de pessoas que eu puder ajudar antes de eu ir embora dessa existência. Porque e ajudar tem muitas maneiras de ajudar. Ajudar com aquilo que eu fui aprendendo na vida, né? Através da comunicação, através da transpessoal, através da orientação, através do que minha alma diz. Mas essa é a minha trilha, com certeza, acho que é a mais importante de todas. Ah, gente, não foi um presente para nós, Andréia? Foi um presente Ah, para nós. Aliás, é sempre um presente ter você aqui com a gente, estar nessa jornada com você, na sua jornada ser a sua
companheira de jornada. Nós estamos sempre juntas na Unipaz São Paulo. A Andrea tem os seus cursos de comunicação falada através do mundo virtual com conexão. Já fez 2 com a gente na Unipaz São Paulo, não sei porque é minha maquiagem. E aí, André, quero muito te agradecer a presença mesmo, de você abrir seu coração e contar para nós essa história maravilhosa. É a última quinta de histórias deste ano de 2020, que foi um ano desafiador, mas de muitos aprendizados, muito aprendizados. E eu quero agradecer também a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, a Paulinha, que está lá no digital com a gente, a Bel, que está aqui nos registros da facilitação gráfica, desde o comecinho. A gente começou a quinta de histórias, a Bel estava junto, em julho de 2019. E, gente, essa é a última quinta, vai estar no Face, mas também vai depois para o YouTube editada. Vai para o YouTube do canal do YouTube da Eduque, todos os cantos, vai lá, curte, se inscreva. E, Andréia, super. Posso dar um beijo? Gente, olha, eu fiquei muito feliz, assim, porque com a natureza comunicadora que eu tenho, é com alegria que eu compartilho mesmo essa história. E muito obrigada por vocês, quem estava aqui, quem está aqui hoje, né? Tá aqui. Que me acompanhou nessa memória, nessa história, me ajudou também me deu essa oportunidade desse momento, né, Laura? Porque acho que esse momento é uma oportunidade de eu ter também, quando a gente conta a história, a gente vai dando significado e ressignificando e vai lembrando muitas coisas. Então, muito obrigada, foi assim maravilhoso estar aqui hoje. E gente, olha só, posso falar uma coisa que acho que eu acho que devo falar, porque eu gosto de compartilhar as coisas que foram importantes para mim. A transpessoal foi muito importante para mim. A transpessoal foi uma trajetória muito significativa na minha vida. A psicologia transpessoal, né? A psicologia transpessoal, ela teve muita sincronicidade com esse momento da minha vida. E eu não poderia deixar de dizer que a Unipaz está com as matrículas abertas para a psicologia transpessoal de 2021, porque eu acho que quando um curso é feito com profissionais com tamanha profundidade, seriedade, cuidado e ajudam tantas pessoas, eu acho que a gente tem que, sim, fazer um trabalho de poder chegar para as pessoas isso. Então, vocês que estão aqui com a gente... É uma jornada, né? É uma jornada. A pós-graduação em Psicologia Transpessoal na Unipaz é uma jornada. Vai começar agora em janeiro e a gente já está nas entrevistas, porque passa por uma entrevista. E são 2 anos... Mandando gente para você. Estão mandando gente para nós também. Sim, a gente já está completando a sala. Estou mandando para vocês. E ela é presencial e virtual. Vai ser um momento híbrido e dual, né? Queridos, gente, gratidão imensa, Silvia, a Mônica, a Suzana, a Wanda, todo mundo. E a gente está de volta dia 9 de dezembro com o programa Meia Hora por Inteiro, com a Marina Val. A gente vai fazer, acho que o último capítulo sobre a Serra da Mantiqueira. A gente vai falar de vinho, a gente vai falar de castanhas da Serra da Mantiqueira. E dia 16 de dezembro, às 20 horas também, a gente vem receber o Nelson Barreta, que é um montanhista, que vem falar de dormir sob as estrelas. É um estilo de vida, né? O Meia Hora por Inteiro fala de estilo de vida e de consumo consciente. Marina Val, consumo consciente, e a entrevista já foi com o Sérgio Adas, o educador, e agora vai ser com o Nelson Barreta, dia 16 de dezembro. Gente, gratidão imensa. Receba o nosso abraço da Quinta de Histórias e todo mundo aí. Beijos. Durmam bem, todos durmam bem em paz. Sonhem bastante. Obrigada, viu, Laura? A Eliana também estava junto. Beijo, ela Eliana. falou. Beijo, Eliana. Eu estava respondendo no chat para vocês. Beijinho.
Beijo. Tchau, Fica aí que eu vou encerrar o Face. Tá bom.